E aí pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui, então dando sequência a esse estudo que fala, dos sentidos e da saúde, sempre relacionando com doenças importantes ao ser humano, que é o que faz parte aí do nosso cotidiano, e o que nos interessa. Vamos falar então agora com relação às linhas de defesa. Nós vimos que quando não tem vacina, quando não tem medicamento, nós contamos com o nosso sistema imunológico. E não é qualquer coisa, ele funciona muito bem, certo? Então nós temos aqui o que? As famosas linhas de defesa. A primeira linha de defesa vai ser, por exemplo, a nossa pele, a mucosa. Então, são barreiras. Então, professor, o que é uma linha de defesa? Por exemplo, uma bactéria não consegue invadir o meu corpo facilmente, porque eu tenho aqui, pela minha pele, a não ser que eu tenha um corte na pele, aí ela pode penetrar. Mas se eu não tiver corte na pele, é mais difícil que uma bactéria, de repente, consiga invadir o meu corpo. Então você tem como linha de defesa a pele, as mucosas, substâncias químicas também que a gente possa produzir. Como assim substância química? Dizem que tudo que a gente come tem alguma contaminação. Por mais higiene que a gente tome cuidado, eu vou manipular, eu vou fazer uma comida lá na minha casa, mas pode ter ali o que? Alguma contaminação. Por exemplo, alguma bactéria que contamine o meu alimento. Então, quer dizer, quando eu como, essas bactérias entram no meu corpo. Se eu posso ter, de repente, ali um pão, uma carne, uma bebida contaminada, essa bactéria que chega no meu estômago, ela acaba morrendo, porque o meu estômago ele tem o ácido clorídrico. E o ácido clorídrico ele é uma barreira química. Então, quando a gente fala assim, que uma substância química é uma barreira de defesa, certo? Segunda linha de defesa. Então, vamos supor que passe essa primeira linha de defesa, que consiga enganar a nossa primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa, lembra do neutrófilo? Entra a questão da fagocitose, tá? Gostaria que você entendesse bem o que é isso aqui, que a gente vai falar bastante sobre isso, ó. Fagocitose. Ô professor, o que é fagocitose mesmo? Citose significa o quê? Célula. Fago significa o quê? Comer. Então, quando a gente fala fagocitose, é quando uma célula ela ingere micro-organismo, Ela captura micro-organismo. Então, poderia dizer assim, olha, quando ela captura micro-organismos. Quando ocorre a captura de micro-organismos, nós temos então um processo chamado de fagocitose, que entra aqui na segunda linha de defesa. Entram também mediadores químicos. O que são mediadores químicos? O interferon, por exemplo, é um mediador químico, que ele vai sinalizar como se fosse um alarme disparado no meu corpo, dizendo, olha, fomos invadidos. Aciona toda a defesa aí que for necessária, porque vamos atacar esse invasor. Então, como que essas células elas conversam? Elas se comunicam a partir de mediadores químicos. Esses mediadores químicos, então, eles vão sinalizar que tem ali uma invasão. E uma das defesas é o aumento da temperatura do corpo, é a febre. Então, você tem lá o que? A febre. Veja que a febre, ela é importante. Uma dica para vocês, quando vocês tiverem uma febre, que não for uma febre alta, por exemplo, o que é considerado febre? A partir de 37,5 graus já é considerado uma febrícula, O ideal da temperatura do nosso corpo é 36,5, 36,5 graus centígrados, graus Celsius. E aí nós temos o quê? 37,5 já é o início de uma febre, mas não é uma febre que vai causar um problema sério para o seu corpo. Então o que é aconselhado? É como se fosse um alarme disparado no seu corpo. Deixa essa febre trabalhar por um pouquinho de tempo, porque se a febre faz mal para você, quando a gente está com febre não fica mal, quero deitar, não estou com vontade de fazer nada, estou com febre. Se a febre faz mal para você, que é um ser complexo, imagine para, de repente, uma bactéria que invadiu o teu corpo. A bactéria também vai sofrer com essa temperatura mais alta. Então essa febre, ela é também um mecanismo de defesa importante. Agora, se essa febre passar de 38 graus, aí é importante você tomar um medicamento, porque daí começa a complicar. A partir de 38 graus, então entre 37,5 e
38, beleza, deixa a febre trabalhar, porque ela também está matando bactéria, matando micro-organismo que invadiu o seu corpo. Agora, a partir de 38, ela pode trazer consequências mais graves, então é importante daí você tomar algum medicamento para baixar essa febre, de acordo com a prescrição médica. Nós temos aqui, ó, a terceira linha de defesa, que vai ser aquela linha mais específica daí. Lembra dos chefões, dos glóbulos brancos que são super poderosos? Entra em ação os linfócitos e os anticorpos. Tá? Professor, o que é um anticorpo? A gente vai ver na sequência já o que é um anticorpo. Mas o anticorpo é uma substância que ele vai se ligar com esse organismo invasor e inativando esse micro-organismo invasor. Então a gente chama de anticorpo, né? Então tá aí, né, a terceira linha de defesa. E aí nós temos a resposta inflamatória. Mas antes de falar da resposta inflamatória, eu gostaria de perguntar para vocês, você sabe qual é a diferença de infecção e inflamação? Será que é a mesma coisa? Ah, professor, eu acho que é a mesma coisa. Pois bem, não é a mesma coisa, né? Infecção é quando você tem a presença do parasita. Então vamos supor que eu fui contaminado por uma determinada bactéria. Então eu estou infectado por aquela bactéria. Agora, a resposta imunológica que o meu corpo vai fazer, daí eu chamo de resposta inflamatória. E o que acontece na resposta inflamatória? Na resposta inflamatória, nós começamos com um aumento de temperatura. Geralmente a primeira resposta vem o quê? Vem uma febre, vem um aumento de temperatura. Depois do aumento de temperatura, e às vezes esse aumento de temperatura não é sistêmico, não é o corpo inteiro. É um aumento de temperatura só naquele local, só naquele machucado. Já percebeu isso? Que às vezes só um machucadinho lá que fica mais quente? Aí vem o rubor. Ai, senhor, o que é rubor? O rubor quando fica vermelho. Então depois, né, um segundo momento, aquele local fica vermelho. Depois pode ser que ele inche. Por que ele incha? Porque ele acumula líquido. Como ele acumula líquido naquela região, ele pode inchar, depois vem a dor. Aí começa, né, vem a dor e por último pode ter ali o quê? Um agravamento daquela dor, fazendo com que aquela região afetada perca função. Então são essas poderia dizer assim, os eventos durante uma resposta inflamatória. Nós temos então, gente, a resposta imunológica relacionada ao nosso sistema imunológico. Então nós temos a nossa imunidade, e a nossa imunidade ela pode seguir aqui duas vias, né? Uma imunidade natural é aquela que eu vou nascer com ela, né? Então, natural, em que eu adquiro naturalmente também, inata, né? Inata quer dizer que eu já vou nascer com ela, ou que eu vou adquirir ela naturalmente. E a adquirida é quando você tem lá, né, a partir de uso ali de algum, por exemplo, uma vacina, alguma coisa, eu posso então adquirir a partir do quê? A partir de uma resposta que pode ser humoral. Essa palavra humor significa o quê? Humor significa líquido. Ah, então o que é humor, professor? Humor quer dizer líquido. Então quando eu falo uma resposta humoral, quer dizer que está relacionada à parte líquida do nosso sangue, que você chama lá de plasma, né? Então no plasma sanguíneo, você vai ter lá os anticorpos que agem contra infecções. Então resposta humoral é a resposta da parte líquida. Na parte líquida do nosso sangue, nós encontramos anticorpos. E a resposta adquirida ela pode ser mediada por células. Lembra dos chefões do sistema imunológico? Essas células que são os chefões do sistema imunológico, eles podem nos defender em relação a esse ataque também, né? A gente chama de células citotóxicas. Cito é célula, né? Citotóxicas, que são células que vão agir contra infecções de células ali, né? Nas células corporais. Então, imunidade pode ser inata, aquela que eu já vou nascer com ela, natural, né? Onde você tem lá as barreiras, a pele, você já nasce com a sua pele. Defesas internas, como fagócitos, células natural killer. Caramba, professor, o que é um natural killer? Natural killer são glóbulos brancos em que eles causam uma morte celular, eles cometem um suicídio celular, liberando substâncias que vão matar ali os micro-organismos que estão naquele local. E aí vem então a resposta inflamatória, certo? Já teve algum machucado que formou pus? O que é o pus? O pus quer dizer, são células que estão morrendo. Não só, por exemplo, o micro-organismo que está morrendo, mas são células de defesa que estão morrendo
para me defender, né? Literalmente é isso, elas estão morrendo para me defender. Então vem ali o que nós chamamos de resposta inflamatória. E aí a gente tem aqui, né, um conjunto. O anticorpo nós representamos por esse Y, né, como se fosse uma letra Y, esse é o anticorpo. E aqui nós temos o famoso antígeno. Sobre o que é o antígeno? O antígeno representado aqui em vermelho, ele é o organismo que invadiu o meu corpo, por exemplo. Pode ser uma bactéria. E uma vez que, por exemplo, eu já tenha tomado uma vacina, esse antígeno ele vai se ligar com esse anticorpo. E uma vez que ele se liga com esse anticorpo, ele não deixa esse antígeno entrar nas minhas células. E aí a gente não desenvolve a doença. Olha que interessante, né? Então, quando você toma uma vacina, o teu corpo vai produzir anticorpos para quando você entrar em contato com o antígeno de verdade, você já tem os anticorpos que vão se ligar com esse antígeno e não vão deixar esse antígeno entrar nas nossas células, causando a doença. Então a gente consegue, né, agir rapidamente e não desenvolvendo uma determinada doença. E aí você vai dizer, tá, professor, já entendi o que é uma vacina, mas o que é um soro? O soro, gente, ele é produzido a partir de cavalos. Então o que a gente faz, né? A gente não, mas o que eles fazem para produzir um soro? Eles pegam, por exemplo, uma amostra do vírus, uma amostra da bactéria, numa quantidade segura que não vai matar o cavalo, mas eles aplicam no cavalo. Então eles vão pegar, né, e vão aplicar ali o veneno, por exemplo, de uma serpente no cavalo. Então se eu sou de repente picado por uma cobra, picado por uma aranha marrom, não dá tempo de eu tomar uma vacina. Então eu vou tomar o quê? Vou tomar um soro. Então quando você pega uma quantidade de veneno, por exemplo, de serpente e aplica no cavalo, mas é uma quantidade segura, o que esse cavalo vai fazer? Ele vai produzir anticorpos. Anticorpos. Ah, o senhor não vai matar o coitadinho? Não, porque é uma quantidade bem segura. Mas esse cavalo vai produzir anticorpos. O que os cientistas fazem? Eles vão lá, tiram um pouco do sangue desse cavalo, tempo depois, e vão extrair o quê? Vão extrair ali o quê? Os anticorpos contra os venenos. Daí uma pessoa foi picada por uma cobra, ele já tem aqui o quê? Os anticorpos prontos. Ele me dá uma resposta rápida. Então eu posso diferenciar soro de vacina. Vamos lá então, olha só. Uma imunização ativa artificial, por exemplo, né, a vacina. Como que uma vacina funciona? Quando o indivíduo toma uma vacina, o que contém na vacina? Contém o próprio vírus, a própria bactéria, só que morto ou atenuado. De uma forma então que ele não vai causar doença. Então contém o próprio agente infeccioso, morto ou atenuado. Só para que o meu corpo reconheça aquilo como um fator estranho e produza o quê? Anticorpos. Então você vai ter aqui o estímulo à produção de anticorpos e você vai ter então um adulto que foi imunizado. Já o soro também é uma imunização ativa, só que no caso do soro, ele já me dá os anticorpos prontos, certo? Então, por isso que no caso do soro você vai ter lá os anticorpos prontos. Na vacina eu tenho o quê? Eu tenho o antígeno e é o meu corpo que produz então os anticorpos. Fazendo aqui a diferença entre soro e vacina, fica assim, ó. O soro é uma imunização do tipo passiva. Por que é passiva, professor? Porque o soro ele já me dá os anticorpos prontos. O meu corpo não tem trabalho de produzir os anticorpos. Quem já produziu esses anticorpos foi lá o cavalo, por exemplo. Então ele já me dá os anticorpos prontos. Então o soro, uma imunização passiva. A vacina, uma imunização do tipo ativa. Por que ativa? Porque eu recebo o antígeno e é o meu corpo produzindo os anticorpos, né? Então, os dois são artificiais, tanto soro quanto vacina. A constituição, o que soro contém? Anticorpos, vacina contém o antígeno, o próprio vírus ou a própria bactéria. A resposta do soro é importante que ela é rápida, ela é imediata, então fui picado por uma cobra, eu preciso de uma resposta rápida. Então ele me dá uma resposta imediata. Da vacina me dá uma resposta posterior, demora mais tempo, tá? O tempo de ação, o soro, resposta rápida e temporária. A vacina muitas vezes eu tomo uma vez e é para o resto da vida, então tem uma ação duradoura. Para que serve o soro? Para intoxicação, para venenos, toxinas, para prevenir alguma rejeição de algum órgão, né? Picada de cobra, picada de aranha, eu vou tomar um soro. A vacina serve para quê? A vacina serve para prevenir doenças virais e doenças bacterianas, né? Então, só para ficar aqui, né, nossa finalização,
gostaria que você entendesse então o seguinte: quando eu tomo uma vacina, que é uma imunização ativa do tipo artificial, a primeira vez que eu tomo a vacina é uma quantidade bem pequena do vírus, da bactéria, que não vai causar doença em mim, bem segura. Então, primeira exposição ao antígeno, você vai ter uma produção de anticorpos. Agora, quando eu tiver uma segunda exposição ao antígeno, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, a produção de anticorpos, ela vai ser muito alta, né? Eu tenho aqui quantidade de anticorpos, ela vai ser muito alta. E você viu que o anticorpo ele se liga lá no antígeno, inativando o antígeno e não deixando a doença se desenvolver. Então tá aí uma curva, né, que a gente chama de resposta primária, resposta secundária. Por isso que a gente acaba tendo essa prevenção. Beleza? Finalizamos assim mais um compromisso aí, mais uma videoaula. Até mais.